Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês em mais uma aula do nosso curso de gramática, vendo interpretação de textos. Vamos agora ver um exemplo do trabalho com a teoria das dúvidas, em que eu quero mostrar para vocês a análise sendo aplicada com a teoria que foi vista no bloco anterior. Então acompanhe aí comigo nesse contexto novo. Então nós temos aqui, antes de mais nada, um poema, certo? Primeira coisa importante, vamos lembrando que interpretação de texto começa aqui, olha o asterisco aqui em cima, e termina aqui. Então, tudo isso é o meu texto na prova. Então, tudo isso tem de ser observado, tá? Outra informação, se você olhar aqui embaixo, você vai ver o autor, Ricardo Reis e Fernando Pessoa. Nós sabemos que, logicamente, Fernando Pessoa é um autor bastante conhecido, mas ele apresenta ao seu lado esquerdo a figura de Ricardo Reis. Alguns podem não se lembrar disso, mas Ricardo Reis é um dos heterônimos do próprio Fernando Pessoa, é um dos nomes que ele assumiu, uma personalidade que ele criou para fazer tudo isso. Isso significa que o autor é Fernando Pessoa se fazendo passar por Ricardo Reis, né? Falou assim, isso também apresenta para a gente uma das características próprias da poesia, que é o que? A criação de uma personalidade que nós chamamos de eu lírico, tá? Esse eu lírico não necessariamente é Fernando Pessoa e nem mesmo Ricardo Reis. É como se Fernando Pessoa criasse Ricardo Reis e Ricardo Reis criasse um sentimento que pode não ser dele. Assim como nós vimos no outro bloco, o poema Batatinha Quando Nasce, que não foi escrito por uma criança, mas sim por um adulto mostrando o sentimento de uma criança, ele criou um eu lírico infantil. Então, nós vamos ver o que se fala nesse poema. O poema diz assim, ó, já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi. Meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas por amor, não ames, trairias-me comigo. Então, do que ele fala nesse poema? Vamos entender? Que os meus cabelos já estão ficando acinzentados na fronte, tá? Aqueles cabelos que eu perdi da juventude, que os meus olhos brilham menos do que antes, que minha boca já não tem justificativa para beijo, e aí ele lança uma ideia. Se me ainda amas por amor, não ames, trairias-me comigo. Ou seja, um poema que trabalha uma autoestima bastante baixa, não é? Por quê? Porque ele diz, como é possível alguém que amou aquele homem que eu era quando era jovem e belo, e que justificava toda forma de amor, ainda amar aquilo que eu me tornei hoje? Falou assim, se você ainda me ama por amor, não ames. Você vai me trair comigo mesmo, ou seja, com aquele que um dia mereceu esse amor. Né? Autoestima, zero. Mas vamos lá. A questão toda agora é a seguinte, nós vamos assinalar a questão identificando a resposta correta, a extrapolação, a redução e a contradição. É lógico que nós vamos trabalhar todas as questões buscando as dúvidas e não necessariamente a alternativa correta, tá? Então, se você olhar para a primeira alternativa, ele diz assim, o texto nos mostra aqui, um amante que encontra uma antiga paixão dos seus tempos de mocidade. Nós temos que avaliar tudo isso. Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, ele é um amante. Pergunta, sim ou não? Resposta. Se ele está dentro de uma relação amorosa, eu posso classificá-lo como amante. Tá? Segunda informação, todas as alternativas dizem que ele é um amante. Lógico, essa primeira parte da informação é verdadeira. Tá? Depois, que encontra uma antiga paixão. Pessoal, a paixão é antiga? É uma antiga paixão? Como é que eu sei se isso daí é verdade? Tá? Ele diz assim, ó, já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi, meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se ainda amas, você concorda que se ele ainda ama, é porque ele amava no passado? E continua amando? Isso me traz uma ideia de ser antiga. Então isso daqui é verdade. É uma antiga paixão. A questão toda está aqui, ó. O
texto diz se ele a encontra ou se estava com ela? Não. Então eu tenho aqui uma dúvida. E é assim que eu tenho que trabalhar. Tá? Será que é dos tempos de mocidade? Ué, ele fala aqui que o meu cabelo já não tem mais o viço da juventude, que eu já perdi aquele cabelo da juventude, que os meus olhos já não brilham mais como antes e que minha boca já não merece os beijos do passado. Então, ao dizer que era uma antiga, quando ele fala assim, ó, se você ainda me ama, não ame mais, você está me traindo comigo. Pela própria leitura, a gente sabe que isso daqui também é verdadeiro. Então, nós temos aqui, olha só, uma dúvida. Uma dúvida. Ou seja, uma extrapolação. Mas vamos adiante, porque para mim o que importa é justamente fazer esse tipo de comparação. Eu não posso dizer nada ainda quanto à alternativa A, por ser extrapolação, porque se eu encontrar todas as outras extrapolando mais do que essa, estas terão mais chance de serem erradas. Então eu assinalo a letra A. Vamos para a alternativa B. O amante, já vimos que é verdade, que fica lembrando as emoções. Esse amante fica lembrando as emoções? Sim ou não? Fica, né? Ó, se ainda amas, vamos mudar a cor dessa referência. Se me ainda amas, tá? Então, eu volto para minha vermelha. Ele fica lembrando? Ué, se eu estou retornando ao passado, eu fico lembrando. Então, isso daqui é verdade. Pergunta, é no papel? Como é que eu vou saber se é no papel? Para eu dizer que é no papel, eu tenho que dizer que foi Fernando Pessoa ou Ricardo Reis que mostrou esse sentimento, que esse sentimento pertencia a eles. E eu não posso afirmar, lembre-se, Fernando Pessoa cria Ricardo Reis, assim como Ricardo Reis pode criar o eu lírico. Então eu tenho uma dúvida aqui, ó, que é qual? Será que quem escreveu o poema tem esse sentimento e viveu essa realidade? Então, ele está lembrando no papel as emoções? Não sei. Depois, e confessa que nunca esqueceu. Ele confessa isso em algum momento? De jeito nenhum. Tá? Outra coisa, será que ele nunca a esqueceu? Hein, minha gente? Será que isso daí é possível? É certeza? Pense comigo. Eu já esqueci as crianças na escola. Eu já esqueci a esposa no shopping. Eu já esqueci datas de aniversário. A gente esquece as coisas. Esqueci onde eu pus a chave do carro. Então você dizer nunca a esqueceu é como se eu me lembrasse das pessoas, mesmo daquelas que eu amo, todos os segundos da minha vida. Isso não é verdade. Então vejam quantas coisas duvidosas eu tenho ali. Se eu for comparar a alternativa B com a alternativa A, o que eu tenho aqui é muito simples, né? Eu tenho que a alternativa A tem muito mais chance de ser correta do que a alternativa B. Então o que eu faço? Eu elimino a alternativa B, dando-a como uma extrapolação. E vou para a alternativa C. É um amante, já vimos que é verdade, que está com os cabelos grisalhos em sua fronte. Verdade isso? Sim, olha só. Já sobre a fronte vã, se me acinzenta o cabelo. O que é o cabelo acinzentar? É misturar o quê? Branco com preto. E isso torna os cabelos grisalhos. Então aqui eu só tenho verdades. Eu só tenho verdade. Fala, pô, mas não fala só sobre isso. Falo, não me importa. O que me importa é o seguinte, há alguma dúvida aqui? Não há dúvidas. Então, se eu comparar a alternativa C com a alternativa A, na A eu tenho uma dúvida, enquanto na C eu não tenho dúvidas. Então, eu sei que eu posso eliminar a A, chamando-a também de extrapolação. Mas eu fico agora com a minha alternativa C, que ela é minha nova referência. Eu não sei se ela é a correta. Eu só sei que, através dela, eu consegui eliminar duas alternativas já. E é isso que é importante para mim. Aí eu vou para onde? Vou para a letra D de dado. É um amante? Sim. Pedindo que o amor continue? Ele está pedindo que o amor continue, minha gente? Não, ao contrário, tá? Vejam que aqui, ó, nesse contexto, vamos marcar lá, ele diz o seguinte, não ames,
Isso quer dizer que eu tenho aqui uma contradição, tá? Quando ele fala que o amor continue, é o oposto de não ame. Então, essa daqui é oposta. Essa está errada porque é uma contradição. Eu sei que eu já eliminei 3 e aumentei as minhas chances. Eu vou agora para uma nova referência. Para onde eu vou? Eu vou para a minha alternativa E de elefante. Então vamos vendo. É eu sei que ele é amante e ele se autodescreve. Sim, né? Ele fala sobre o cabelo, ele fala sobre os olhos, ele fala sobre a boca. Então isso daqui é verdade, assim como o amante. Ele está revelando o seu envelhecimento. Sim, né? Ou seja, o jovem que perdi, se eu perdi a juventude, eu estou envelhecendo, somado aos cabelos grisalhos, aos olhos brilharem menos, à boca, ao ainda amar, né? Então isso daqui é verdade. Isso a perda de vitalidade. Vejam só, o cabelo se acinzentar, tá? Os olhos brilharem menos. Cabelo cinza é cabelo que está perdendo a pigmentação, que está morrendo. Olhos brilharem menos significa o quê? Que eles não são mais viçosos, não tem mais saúde. A boca não justificar, olha, não tem jus a beijos, é porque alguma coisa aconteceu. Os dentes caíram, a boca murchou, algo que não é saudável, tá? Então, tudo isso daqui justifica também a perda de vitalidade, tá? Ou seja, eu tenho várias informações que são verdadeiras contra 2 informações verdadeiras. Olha só, eu tenho um amante, uma, tá? Aqui embaixo. Ele é amante, ele se autodescreve, ele revela o envelhecimento e ele revela a perda de vitalidade. Enquanto naquela que eu achava correta, ele diz apenas que é um amante, que está com os cabelos grisalhos. 2 verdades contra 4 verdades. Obviamente, a alternativa C tem uma quantidade menor, é a redução, e eu a elimino, tornando a alternativa correta. Vejam que no final eu fiz isso. A alternativa E, que é a minha resposta apropriada para essa estrutura. Tá certo? Entenderam? Então vejam só. Quando nós trabalhamos com ferramentas, nós temos objetividade naquilo que nós fazemos. É lógico que você vai pegar uma questão, imediatamente você vai, pelo seu conhecimento, determinar que ela está errada. Ou então, determinar o quê? Que aquela questão foge ao propósito, que ele fala sobre outra coisa, mas é bastante comum que você fique entre 2 questões, entre 3 questões com dúvida. Então é óbvio que você não precisa fazer esse tipo de elemento em todas as alternativas, mas é sempre importante essa referência visual. Observe, separe as informações, verifique-as separadamente, veja se ele não se aproveitou, porque ele vai inverter a ordem das informações, ele vai alterar as palavras, e é isso que tem que ser observado. Os textos são escritos palavra por palavra e assim também devem ser lidos e compreendidos. Porque é essa forma de articulação que ele trabalha na estrutura do texto. Tá certo? Pessoal, voltamos com mais ferramentas no nosso próximo bloco e mais elementos para a gente fazer um ótimo trabalho de interpretação de texto. Até daqui a pouco.